Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora. Olá, esse projeto tem como objetivo maior a defesa da escola. Para a gente isso é central nesse projeto. E hoje a gente está aqui com a presença de duas figuras interessantíssimas. Uma pessoa que eu conheço bastante tempo já, estava brincando aqui um pouquinho, já está quase 2 décadas, né, Débora? Mais. Um pouquinho mais. Débora Goulart. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao podcast Alvorada. E o nosso querido Rodolfo Saraiva, tem nome de livraria, Rodolfo, professor categoria O, está presente aqui hoje para ajudar, para somar nesse debate, nessa conversa, nesse bate-papo que a gente vai fazer. E aí é fundamental, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Alvorada está no YouTube, é muito importante que se inscreva, se gostar, curta, comente. A questão do comentário é fundamental e que, obviamente, que passe e compartilhe para muita gente, porque esse conteúdo tem como objetivo colocar a gente para refletir sobre todos os elementos aí que organizam o nosso dia a dia na escola, tá bem? Então, um pouco isso, e muito feliz aqui com a Débora primeiro. A gente gostaria que você se apresentasse, Débora, falasse um pouquinho aí da sua trajetória, e depois a gente passa para o Rodolfo. Obrigada pelo convite, Serginho. É um prazer estar com vocês aqui, com o Rodolfo também. Bom, vou começar de onde? Bom, eu fui estudante da escola pública, né, na região da Zona Leste. Então, eu fiz todo o meu ensino médio na escola pública. Depois, fui fazer ciências sociais, né? Depois, fiz mestrado, doutorado, tal, também nas ciências sociais. E aí fui enveredando um pouco pelo ensino de sociologia, porque eu fui professora de sociologia na rede pública estadual, e fui professora também na rede municipal de São Paulo, não de sociologia, mas aí no ensino fundamental. E hoje eu sou professora na Unifesp, no campus de Guarulhos, no curso de Ciências Sociais, né, e no programa de pós-graduação em Educação. Então, Nossa, essa é um pouco a trajetória. Que bacana, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Rodolfo, nosso companheiraço, super jovem, professor categoria O. Fala um pouquinho da sua trajetória, por favor. Sou Rodolfo, né? Professor de História e Geografia, sou de Cotia, estudei sempre escola pública, né? Estudei em Cotia, formei em História e Geografia, sou militante, né, da POSP, junto aí com o Serginho, junto com o pessoal, né? A gente está aí para construir essa luta na educação. Legal, valeu, muito bacana. Gente, olha, tem muita coisa na educação acontecendo, acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre as questões, né? Estamos vivendo, nesse primeiro momento, a plataformização, né? Começou com bastante, digamos assim, força no Paraná, e aí transferiram o secretário para cá, e acho que seria legal, né, se puder falar um pouco a respeito desse momento que a gente está vivendo da educação, do que se transformou a escola pública, né? Dá uma perspectiva de matar a docência, né? Uma coisa muito séria que está acontecendo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, a partir das pesquisas, a partir daquilo do dia a dia da escola, sabe, Rodolfo? Isso é muito importante. Débora? O que acontece no chão da escola, quando a gente fala em escola, a escola pressupõe um espaço de liberdade, né? Isso tanto quando a gente fala na liberdade de aprender e ensinar, e um espaço, né, onde se desenvolve ali as práticas pedagógicas, né? E até como prevê a Constituição, né? Nesse sentido eu acho importante, porque nisso ele explicita um pouco, né, como que aquilo que a gente almeja como escola pública. E a plataformização, nesse sentido, ela vem atuando na escola tirando a liberdade do professor. A liberdade pedagógica, mas não é uma liberdade no sentido da ação pedagógica do professor, né? E isso o aluno ele percebe, né? Ele percebe esse tipo de situação e dá aqui um exemplo, né? Eu sou da área de História e Geografia, mas a gente tem a questão dos slides, né? Das aulas prontas do governo do estado de São Paulo. E essas aulas que no ano passado tiveram erros grotescos, né?
e teve toda aquela problemática envolvendo o livro didático do BNLD, que o governo acabou aceitando no final. E essas aulas, elas que já vêm montadas, elas já vêm prontas, elas acabam dificultando com que a gente possa usar os outros materiais, por exemplo, né? A gente possa usar o livro didático, a gente possa elaborar uma aula fora daquilo que já foi estabelecido no slide, né? Então ele já vem condicionado, ele já vem pronto, ele já vem com as questões totalmente direcionadas, né, à prova paulista. Então isso acaba restringindo a nossa ação pedagógica. É real o assédio quando... O assédio ele é real e ele ocorre principalmente nas escolas de ensino integral, né? Ele ocorre principalmente nas escolas de ensino integral porque o professor, a maioria dos professores são professores contratados, né? Eles já sofrem com essa questão mesmo do contrato, né, que não é um regime de estabilidade, então ele pode ser rescindido por vários motivos. E na questão da APEI tem a questão da cessação e a pressão por conta da avaliação, das avaliações, né, de rendimento desses professores. E a nota ela também está sendo condicionada, né, ao que? A utilização dessas plataformas. O que acaba deixando o professor com medo, né, na prática, né, de exercer a função de exercer sua ação pedagógica dentro de sala de aula. E isso, alguns gestores utilizam de má fé, né, não são todos, porque a gente sabe que a pressão do assédio, o assédio ele começa já na própria Secretaria da Educação, né? Então é uma escala, né? E nessa escala, por exemplo, você tem dirigentes que são pressionados a cumprir metas e eles cobram essas metas dos supervisores e diretores que acabam na base cobrando dos professores e os professores tentam meio que... Como que a gente fala? O professor ele tenta não deixar isso chegar ao aluno da forma que chega até ele, né? A gente tenta fazer esse filtro, né? Mas é uma situação tão pesada que fica dentro da escola que o aluno ele percebe, né? E o aluno, muitas vezes, ele é a maior vítima desse processo todo. E a resistência, Rodolfo, por parte dos professores? A resistência por parte dos professores, ela é uma resistência que ela está em construção. Eu acho assim, que tudo está em construção. A gente tem que pensar, eu acho que a partir daí. Você tem, então, quase metade da rede como categoria O, professores contratados, né? Esses professores, muitos entraram nos últimos anos aí na rede, né? Nos últimos 2, 3 anos. Eles chegam com um desconhecimento em relação aos direitos que têm, né? Em relação à sua própria liberdade em sala de aula com o seu aluno, no que se refere a esse trato pedagógico, né? E a sua didática. Então, eu acho que é um trabalho de, primeiro, mostrar para esse professor que ele tem autonomia em sala de aula para direcionar o seu conteúdo, né? E ele tem autonomia para questionar esse processo também, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que ele é um processo assim, que ele está em construção, a resistência, né? A resistência está em construção. A gente teve aí a greve dos aplicativos, sim, das plataformas, né? E nessa greve das plataformas, pelo que eu percebi, né, na minha região ali, Cotia, Vargem Grande, muitos professores categoria O aderiram à greve das plataformas, né? Em algumas escolas, PEI, né, até mais que os efetivos, né? Dá um exemplo que a minha, né? Então, eu acho que são novas estratégias para um problema que é novo também, que é a questão da mudança das relações de trabalho, né? Você tem um profissional que ele é extremamente precarizado dentro da escola, que é esse professor contratado, né? Ele chega já em uma nova carreira que retirou direitos que os professores contratados tinham anteriormente, né? Esse professor ele chega sem conhecer o que foi falta abonada, né? Sem conhecer o que foi a greve de 2015, a greve de 3 meses, sem saber que, por exemplo, o contrato não era de 2 anos, o contrato era de 1 ano só, né? Que ele tinha que cumprir duzentena após 2 anos. Então, ele chega desconhecendo esse histórico da luta, até chegar nele, né? E se o contrato hoje é de 3 anos,
se ele tem direito a férias, se a duzentena caiu e foi substituída pela quarentena, isso é resultado dessas lutas, né, que a categoria travou aí ao longo desses mais de 10 anos, né? Desde 2009 ali, né, quando a lei começou a ser implantada. Interessante. Isso é no ponto de vista do professor, né? Que eu estou falando assim da rotina escolar, né? Eu acho que a gente vai aprofundar bastante, porque a Débora, junto com José Alves, escreveram um livro sobre ensino médio e juventude. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu queria comentar, sim, sobre a questão da plataformização. Não dá para dizer que é a mesma coisa do que a gente tem na plataformização, por exemplo, de aplicativos de transporte, ou de telemarketing, ou de serviços em geral, né? Tem uma diferença, porque, na verdade, os professores e as professoras, elas não estão ligadas por contrato de trabalho às plataformas. Eles estão ligados a uma secretaria, ao próprio Estado, nesse caso, né? E a plataforma, ela vai ser usada na relação pedagógica. Então, tem uma mediação aí que é o Estado que faz, né? Então, essa é uma coisa importante. Mas não dá para dizer que a relação de trabalho, ela também não tem inserção direta nisso, porque muitas vezes, quando você tem duas redes, você tem 50 horas semanais de aula, ou você tem 40 horas, mas uma carga de trabalho muito grande, a aula estar pronta não é lá uma coisa tão ruim assim, porque você tem muitas classes, porque você tem muitas turmas diferentes de anos, séries diferentes. Então, na verdade, o material pronto, ele não é uma novidade, porque ele já existia antes. Diz as cartilhas. Já existia nas cartilhas, né, nas apostilas e tal. E se a gente voltar um pouquinho, né, a galera que olha para a educação nos anos 80, final dos anos 70, é o telecurso. Né? Então, era um curso, que era uma gravação, e que você assistia na escola e você tinha orientações. Então, você tem já a figura do material externo que entra na sala de aula, que não é a própria pessoa, o docente, a docente que faz aquilo. Então, essa mediação já existia. Mas isso é um pouco diferente do que está acontecendo agora. Né? Então, qual é a diferença agora? É que você tem uma plataforma que controla o tempo da execução. E isso causa muito impacto na relação de ensino-aprendizagem. Primeiro porque tira completamente... Porque se você tem um vídeo, você vai fazer uma pergunta, outra, você direciona, tal. A apostila, você usa um pedaço, não usa o outro. Usa o texto, mas não usa a foto, mas não usa outra coisa. Recorta. Você consegue fazer na sua aula alguma coisa que seja diferente do que aquilo que está prescrito. Na plataforma não tem espaço para isso. Porque é um conjunto de atividades que tem tempo para ser executada e que tem um controle que sabe quanto tempo cada estudante fica em cada atividade. E se o professor e a professora entrou ou não entrou naquela plataforma, quanto tempo. Então, você consegue fazer uma comparação tão absurdamente refinada. Autonomia e criatividade, zero. Não, nenhuma. Nem para quem está na docência, nem para quem está como estudante. Nem para um, nem para outro. Então, a relação exatamente entre pessoas, ela desaparece. Porque o objetivo, algumas pessoas podem duvidar, mas o objetivo da escola é ensinar e aprender. E as duas coisas acontecem juntas. Quem é que faz com que isso aconteça? As pessoas que estão lá. Por meio do quê? Por meio de um conjunto de atividades que você prepara e que você pensa para que seja feito junto. Docentes e estudantes. Então, naquela relação, que é onde acontecem os conflitos, onde acontecem as risadas, onde você vai ter afeto pelas pessoas, né? É a construção dos afetos, etc., e do conhecimento. Então, as coisas, humanamente, vão acontecendo ali. Quando você tira esse encontro que acontece na escola e coloca uma plataforma no meio em que ela vai separar a docência do estudante, porque você tem que acompanhar exatamente aquilo, a relação se dá por meio disso, a técnica, ela toma um lugar muito maior do que as relações humanas. Então, o problema que a gente vê, e o que eu tenho ouvido, principalmente das pessoas que estão na escola, dos docentes sobretudo, é que isso entristece demais a relação que você tem na escola. Então, eu estudei um monte de tempo e eu me tornei docente, eu fui para uma escola, conheço tais estudantes que moram nesse bairro, moram no bairro vizinho,
gostam disso, gostam de samba, ou de forró, ou de funk, eles frequentam ali a doceria, ou o bar, ou o boteco, ou dependendo da idade, né, obviamente. Então, eu conheço as relações aqui e eu uso isso na minha aula, porque eu conheço as pessoas. E se eu dou aula há muito tempo nessa escola, eu conheço o primo, eu conheço a mãe, eu conheço o avô, eu sei que aquele mecânico, ele é pai daquele estudante e assim vai. Tudo isso desaparece com a plataforma. E você acha que os estudantes estão muito incomodados com isso? Eu acho que uma parte, tá? Eu acho que em geral há um incômodo com isso, porque as plataformas, e aí precisaria olhar cada uma delas, mas em geral, como ela é massificada, independente de quem é o estudante, independente de quem é o professor e a professora, é tudo igual para todo mundo. Então, na média, você não atinge ninguém, entende? Aquela plataforma vai fazer com que qual estudante se interesse. Você não sabe quem é o estudante. É um estudante abstrato, que não existe, na verdade, entende? Então, a plataforma ela pega uma ideia de estudante que não funciona, porque ela é uma abstração total. Então, o estudante olha para aquilo e fala assim, tá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pular de fase? Tá bom, clica, pulei. Tanto faz, ele não se identifica com aquilo. E aí tem uma infantilização também, sabe? De que todo conhecimento se dá pela gamificação, pela brincadeira, pelo gostosinho. Não é assim que acontece o conhecimento. É pelo incômodo, muitas vezes, né? Que é você ter certeza que você sabe alguma coisa, chega o professor e diz assim, olha, veja bem, você acha que é assim, mas eu vou te mostrar uma outra coisa que talvez você não tenha tanta certeza. E ele olha e fala, mas isso aqui que você está dizendo é completamente diferente daquilo que eu achava que era. Então, o que é verdade? É isso ou é aquilo? E ele vai ter que pensar sobre isso. E as relações são assim. Na escola a gente aprende desconstruindo o que a gente sabia para construir um conhecimento novo em cima. A plataforma não faz isso. E aí, então, quando o estudante olha para aquilo, ele não vê sentido, ele não se aproxima daquele conhecimento. Então, para ficar clicando aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer rapidamente isso para poder fazer o que interessa. E o que interessa na escola, para além do que está na sala de aula da plataforma, é um monte de outra coisa, entende? É socializar com os colegas, é encher o saco do docente, inclusive vai gerar mais violência, porque ele não se vincula com a escola como um lugar de realização, né? Ou ele só se vincula à escola como realização de jovem ou de criança. Então ele vai fazer tudo que ele faz em qualquer outro lugar, mas que na escola ele deveria fazer alguma outra coisa, que é aprender. Só que como aquilo é muito desagradável, ele vai abrir mão desse processo. Tá. Débora, só uma coisa. Recentemente foi aprovado um projeto na Assembleia Legislativa da Escola Cívico-Militar, né? No momento que a gente está vivendo bastante complexo, né? Que a escola nitidamente precisa de apoio de projeto pedagógico, de estrutura para as escolas, salário de professor. O governo tem sinalizado, o governo Tarcísio sinaliza que o problema está relacionado à disciplina militar, né? Ao invés de um projeto pedagógico, por exemplo. O que você acumulou sobre isso? Então, o que acontece é o seguinte, né? Vou dizer muito claramente qual é o meu ponto com relação às escolas cívico-militares. A gente pode dizer no geral, mas eu vou falar especificamente sobre São Paulo. O que eu acho que o governo do estado de São Paulo está fazendo agora é forçando uma pauta de segurança por meio da educação. Porque a gente está em um ano eleitoral, certo? Então, o governo do estado, o Tarcísio, está forçando essa pauta agora. Porque se há um consenso que existe no campo educacional, é que escola cívico-militar não melhora a disciplina, não melhora a aprendizagem, não melhora convívio, inclusive ela gera mais violência, ela gera menos aprendizagem. Então, tudo aquilo que é motivo de propaganda, na verdade, quando a gente olha para a escola cívico-militar, ela apresenta os resultados exatamente opostos ao que ela diz que vai fazer. E isso não precisa ir muito longe. Em todos os estados que têm escola cívico-militar, a violência aumenta e a aprendizagem é menor. Por que a gente está dizendo isso? É menor em que sentido? Porque você tem e aí isso é bem difícil da gente discutir, porque às vezes a gente olha um dado de qualidade, que é um índice X, só que você não vê o que está por trás daquele índice, né? Então eu vou fazer uma comparação aqui.
que eu acho que é interessante. Quando a gente pega as escolas PEI, você tem um índice que, do ponto de vista da avaliação externa, é melhor. Só que quando você vai olhar por trás desse índice, o que você vê é que o número de crianças negras é menor nas escolas PEI. E o índice de famílias com menos renda é menor na escola PEI. Então, a escola PEI, ela tem uma condição em que ela força uma seleção dentro da própria escola pública para garantir um resultado segundo o assédio dos professores, para que os estudantes tenham um resultado qual? De uma aprendizagem variada? Não, aprendizagem que vai contar na avaliação externa. A escola cívico-militar é a mesma coisa. Então, você faz uma seleção, tira todo mundo que você acha que não se adequa àquele modelo e você diz, esse modelo serve. Por que esse modelo serve? Porque eu coloquei dentro dessa escola todo mundo que vai fazer com que esse modelo sirva, mas só para esse grupo de pessoas. O restante vai sair. Então, quem tiver... Você não podia estar na escola cívico-militar que você ia ter que cortar seu cabelo. Ah, é? Para começo de Cabelo conversa. comprido não pode? Não pode. Mulher de cabelo solto não pode. Né? Mulher de cabelo curto não pode. Comunidade LGBTQIAPN+, não pode. Né? Então, pobres que não... Dificuldades, crianças portadoras de deficiência, não pode, porque atrapalha no rendimento. Então, o que pode? Pode só o que for selecionado. Então, é uma escola que ela é absolutamente excludente. Então, do ponto de vista da escola pública, a escola cívico-militar, por todos esses elementos, ela não é uma escola que deveria nem ser considerada, mas ela se transformou numa pauta moral da extrema-direita. Então, para além de todo o consenso que existe no campo educacional, é uma pauta que se impõe, inclusive violentamente, porque quando os estudantes foram à Alesp dizer não queremos a escola cívico-militar, o que fez a polícia militar? Bateu nos estudantes. Então, é assim que a escola cívico-militar funciona, né? Rodolfo, você acompanhou isso, né? E você percebeu que os estudantes receberam porrete, né? Na hora no momento da aprovação. Como é que você vê isso? Então, né, acho que como a Débora falou, né, eu acho que a escola cívico-militar, ela faz parte desse projeto da extrema-direita, né? Esse projeto da extrema-direita, ela tem um viés que é liberal na economia, né, privatizando tudo, e tem essa pauta de costumes, né? E como que isso, né, o Tarcísio é a exemplificação disso em São Paulo, né? De um lado, você tem um aparelhamento ideológico através da escola cívico-militar, né? E do outro lado, você tem o mesmo Estado que faz isso, é o Estado que privatiza a escola, que privatiza a zeladoria, que está com um projeto, né, de privatização de escola, de zeladoria. E é o projeto da extrema-direita avançando sobre educação, né? E aquilo que aconteceu na Alesp é um retrato dessa política, né, essa política ultraconservadora do governo do Estado de São Paulo. Né? É uma política de polícia, é uma política de porrada. Eu acho que é um retrato daquilo que a gente pode esperar da escola cívico-militar. Né? Eu acho que tem uma coisa, gente, que você falou, mas as pessoas acham que nessa escola vai ter segurança, né? Só um parênteses. Eu estava na Alesp participando do debate que estava rolando, coisa e tal, entre os deputados. Aí teve um deputado que estava defendendo a escola cívico-militar, ele disse que o seguinte, que tinha 2 bocadas na escola que ele acompanhava, cívico-militar, porque tem algumas escolas que tem esse caráter, né, militar, coisa e tal. Aí ele falou, tinha uma escola, tinha 2 bocadas do lado da escola, e isso é dessa maneira que a gente vai resolver o problema da boqueira, da bocada. Com a escola cívico-militar? Ele quis argumentar nesse sentido, né? Colocando Sim. a questão da segurança, que eu acho que é um pouco o argumento que você apresenta. Então, a questão é exatamente essa. Eles, na verdade, é um jogo de argumento para dizer o seguinte, onde existe a militarização, existe segurança. Né? Então, aí, as UPPs, onde tem segurança. E na escola, se é cívico-militar, vai ter segurança. Né? Primeiro que a dinâmica da cidade, do bairro, tanto do ponto de vista do comércio, do transporte e das drogas, ela não passa pela escola cívico-militar, certo? Então, isso não é verdade. E aí tem pesquisa já que mostra isso. Então, não é porque uma escola cívico-militar que vai deixar de ter biqueira, que vai ter gente que vai usar droga no bairro. Não é verdade isso. Primeira vai respeitar coisa. a escola. Então, isso não passa por aí.
Segundo, que quando a gente pensa em termos de segurança, o que acaba acontecendo é que a gente tem na escola, trabalhando com criança e com adolescente, um conjunto de pessoas que absolutamente não fazem a menor ideia do que é educação, do que é você acolher estudantes nas suas várias fragilidades, nas suas várias potencialidades, todos juntos dentro de uma escola. Então, não fazem a menor ideia. E, para além disso, porque estão protegidos sobre essa capa, dessa ideia da segurança, né, de que são, portanto, mais importantes do que os próprios docentes, o que acaba acontecendo nas escolas cívico-militares é um conjunto de assédio e violência sexual, inclusive. Então, e isso tem denúncias várias, não sou eu que estou dizendo, é só a gente procurar, né, as várias notícias que existem sobre isso. Então, por que existe a escola cívico-militar e essa ideia de que ali está tudo protegido e que, portanto, você não tem uma transparência do que acontece e ela acaba funcionando de uma maneira bastante hermética, você propicia espaço para que a violência aconteça sobre esses estudantes que estão na escola cívico-militar. Então, para as famílias que pensam numa escola cívico-militar, a minha filha ou meu filho está mais protegido, pais e mães, não é verdade. Tá. Então, pense duas vezes, porque as demonstrações que a gente tem são exatamente o inverso. Porque a escola denuncia, muitas vezes, abuso, ela está funcionando como espaço de denúncia e proteção. A escola que não denuncia que é o problema, porque você pode ter violência acontecendo ali, mas ela está encoberta, ela está protegida pelas relações de poder, e esse é o grande problema. Tá. Rodolfo, pelo jeito, assim, tentam tirar o caráter coletivo da escola, de construção do conhecimento, numa perspectiva freiriana o tempo todo, né? Então, levando a escola por um caminho que, assim, a criatividade é zero, como já foi colocado aqui. Como a gente lidar com isso, né? Como que fica a juventude nisso? Como é que tem sido as suas experiências para tentar barrar esse tipo de ação na escola hoje? Como é que você tem alguma experiência do ponto de vista dos projetos, de pensar ações alternativas junto com a comunidade escolar? Eu sei que você tem uma atuação, inclusive, numa casa de cultura chamada Marielle Franco, né, em Cotia. Como é que tem sido isso, essa relação da escola com a cultura, por exemplo? Então, eu acho que, assim, a escola, ela não é algo à parte da sociedade. Não é uma ilha, não é né? uma ilha. O que acontece na sociedade está dentro da escola também. E, nesse sentido, eu acho que o que tem feito mais, assim, dado mais resultado, objetivo, né, sido mais efetivo, é a questão dos cursinhos populares nas escolas, né? Eu participo de um cursinho popular também, né, numa escola ali da periferia de Cotia, e é uma forma de se integrar com a comunidade e de levar esse debate com os alunos de forma mais clara e de fazer com que isso chegue de forma mais efetiva na comunidade. Né? Então, eu parto sempre dessa tecla de estimular, do estímulo aos cursinhos populares. Né? Eu acho que é o que tem de mais efetivo. A Casa Marielle Franco, que tem em Cotia, né? É uma construção que a gente tem aí há mais de 10 anos, né? Para ter um espaço para que a juventude possa se expressar. Né? Então, você tem ali o pessoal que faz slam, né? O pessoal que faz batalha de rima, né? Grupos de rap da região que foram gravar, né? Videoclipe ali. E uma série de atividades também culturais, né? Que a juventude possa ter um espaço para fazer isso, né? Um espaço que vai ser um espaço que esses jovens estão protegidos ali, né? Que eles podem se expressar, né? Da forma mais, assim, da forma que a escola hoje não permite. Entendeu? De uma forma que a escola hoje não permite, infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que usar isso como um exemplo, né, de situações que a gente tem que estimular e fazer com que as escolas abracem isso e participem mais. Tá. Né? Débora, os grêmios ainda são alternativas para romper com essa quebra da criatividade? Então, o problema é que os grêmios eles precisam se libertar das direções de escola hoje, né? Porque o que aconteceu depois de 2015,
por conta das ocupações, o governo do estado, naquela época ainda no governo anterior, o que foi feito foi um projeto em que os grêmios eles passaram a ser obrigatórios nas escolas. Então, os docentes, os professores e as professoras organizavam os grêmios, faziam a eleição e o grêmio está ligado à própria direção da escola. Inclusive, à época, teve um projeto de uma verba que ia para os grêmios, mas passava pela direção da escola e o grêmio organizava atividades de manutenção da escola. Então, a ideia do Grêmio Livre, que os estudantes se organizam, que eles pautam o que eles querem, que eles reivindicam, inclusive dentro da escola, contra, por exemplo, uma direção autoritária, está fora. Então, o Grêmio hoje precisa se libertar da direção de escola e voltar a ser um Grêmio livre, porque ele pode ser um espaço interessante de organização dos jovens na escola, mas hoje ele tem uma estrutura que está dentro da estrutura de poder que vem da secretaria e que está dentro da instituição escolar, né? E você viu que o MBL também está indo para a disputa dos grêmios? Você percebeu esse detalhe? Então, recentemente? Não é novo, né? Que não é de agora que eles estão fazendo isso, mas eu acho que mais fortemente amparados pela secretaria. Inclusive porque o material do MBL apareceu num dos slides da Secretaria da Educação, né? Sim. Então, como um vídeo para organizar os grêmios, era um vídeo feito pelo MBL. E a gente é que partidariza a escola, mas a Secretaria da Educação tem feito isso, né? Então, essa acusação a gente pode mandar de volta agora, né? Porque a gente conseguiu mostrar que isso estava, de fato, no slide. O que é curioso é que quando a gente denuncia que está no slide, dali a 1 hora o vídeo some do link, né? Então, assim, acho que deixamos passar alguma coisa aqui. Mas, de fato, isso existe. Mas eu acho que em termos de... Por que eu estou falando isso, né? Porque as pesquisas que a gente tem feito com a juventude na escola, o que os estudantes falam é que eles gostam da escola, eles gostam de aprender na escola, eles gostam das relações que existem na escola, mas eles se ressentem muito do fato de que a escola não é democrática. Que eles sentem que eles não conseguem organizar as coisas por eles próprios, que eles não têm espaço, que a questão da diversidade não aparece, nem de raça, nem de classe, nem de gênero, né, da comunidade. Então, assim, esses elementos que são muito próprios da juventude, eles são barrados na escola. E os estudantes gostariam de ver isso mais acontecendo mais na escola, né? Então, o Grêmio pode ser, sim, um espaço muito importante de organização, mas eu acho que ele vai... Uma das questões que precisa acontecer é ele se libertar dessa tutoria que as direções de escola têm feito sobre os grêmios. Sim. Organizando, inclusive, o grupo de estudante que a diretora ou o diretor querem que façam parte do Grêmio, sabe? Deixando os mais rebeldes um pouco de lado, para evitar justamente a reivindicação, né? Tem que resolver a reivindicação. Na verdade, o que muitas direções querem é que o Grêmio seja um executor de algumas atividades na qual a escola vai aparecer para a diretoria de ensino como uma escola que organiza jovem, né? Não como um espaço de auto-organização. Rodolfo, uma coisa, assim, ainda sobre essa questão da juventude, né? Da mesma forma que a nossa categoria está com um perfil diferenciado hoje, você mesmo é um professor jovem, né? Está super envolvido, engajado nas lutas da educação, né? E a gente tem um perfil diferenciado de professor hoje, que daqui a pouco a gente pode conversar um pouquinho a respeito, e também a gente tem um perfil de jovem diferente, né? Recentemente, um jovem em Jundiaí matou a mãe, o pai, né? e a irmã, né? 16 anos ele tem, e a gente... Qual que é o impacto disso na escola hoje? Como é que lida hoje com esse jovem que tem um olhar diferente? Porque ele foi questionado, não sei se vocês chegaram a ver isso, e assim, ele ficou com raiva porque a mãe e o pai tomaram o computador dele, né? Como lidar com esse novo perfil da juventude, na sua opinião? Como é que você tem vivido isso na escola? Em alguns momentos, algumas violências também gratuitas, né, digamos assim. Olha, a escola hoje ela parte de uma perspectiva que a gente estava falando do Grêmio aqui, né? O Grêmio é essa construção coletiva, né? Um protagonismo coletivo.
A escola hoje, pelo menos no estado de São Paulo, trabalha com uma perspectiva do protagonismo individual, né? E nisso tem um problema que é uma questão assim, né? Quando é exagerado esse trabalho com protagonismo individual de uma forma que impede o jovem de lidar com a frustração, né? E não há um estímulo para lidar com isso, né? Então você tem, por exemplo, toda uma estrutura, né? Que aqui foi falado, por exemplo, do Grêmio Estudantil, né? Da perca de protagonismo do Grêmio Estudantil, mas também cabe colocando, por exemplo, indivíduos, né? Acima do coletivo nesse sentido. Então, isso acaba sendo estimulado, né? Uma cobrança também estimulada de tal forma, né? Que impede com que o aluno consiga lidar com essas frustrações, essas coisas do cotidiano, né? Então, nisso, eu acho que também esse modelo ele tem muita responsabilidade, né? Partindo disso, né? Então, você colocou esse caso desse jovem, né? Mas a gente tem vários outros casos de jovens que a gente pode associar a isso, e não casos que chegaram a um extremo de violência, mas que passam hoje por questões pessoais, né? Questões psicológicas, né? De aspectos psicológicos também, bem graves aí, né? E a escola, eu acho que ela vem perdendo, né? Se é que já teve nesse sentido, né? Também, porque eu não gosto muito dessa coisa de falar que o que tinha antes era bom. Também não é isso, não é essa a questão, né? Não é que o que tinha antes era bom. É o que tem agora, né? Não condiz com as expectativas desse jovem, né? Não condiz com o jovem moderno, com o jovem contemporâneo, né? Na verdade. Então é isso que eu venho percebendo bastante. Sim. Eu acho que só fazendo talvez uma polêmica aqui com você, que eu não sei se dá para tomar um caso e dizer assim, esse é o perfil do jovem, entendeu? Porque eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão fica parecendo que existe uma juventude que é mais violenta do que a geração anterior, ou que ela, enfim, e que isso atrela, aí a gente fica procurando onde é que está o culpado. É no computador, são nas redes sociais, é na escola, é na família, é na religião, ou na falta de, onde é que está? Mas é uma juventude que tem mais dificuldade de lidar com as frustrações, ou não? Então, eu acho que a questão é que eles estão dizendo mais, sabe? Isso. Porque vamos combinar, gente, os jovens dos anos 40 não estavam frustrados? Estavam frustrados. Os jovens dos anos 70 não estavam frustrados? Estavam também. Eu acho que existe hoje socialmente uma ideia de que a gente precisa sempre estar de acordo e reagir de acordo com o que a sociedade espera, de um conjunto de frustrações que é cada vez maior. Nisso eu concordo. Quer dizer, existia um modelo mais unitário, né? Mais imposto, né? Então, assim, você fugia pouco do modelo. Hoje, existem mais possibilidades, as possibilidades estão mais abertas, né? Tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista cultural, quanto do acesso que as pessoas têm a um conjunto de informações, etc. e tal. Então, acho que esse conjunto está mais aberto. Então, se está mais aberto, eu posso me frustrar mais a depender de quantas vezes eu tento várias coisas diferentes, certo? Só que eu acho também um pouco cruel com a juventude dizer que precisa estar mais adequada às frustrações, sabe? Ela precisa segurar mais a frustração. Quando a gente não precisava, a gente precisava também, mas eu acho que, de um certo ponto de vista, cobrar que eles se frustrem e que fiquem de boa com a frustração. Ninguém fica de boa com a frustração, entendeu? Então, eu acho que tem essa questão, assim, uma cobrança de que, olha, tudo bem, todo mundo vai se frustrar, mas você tem que segurar a onda, você não pode deixar a peteca cair. E eu acho que isso é bastante complicado num processo em que a gente tem, sobretudo entre a juventude, porque eles estão olhando para a vida e pensando, bom, o que eu faço com isso que eu tenho? Né? Um trabalho o mundo do trabalho que está para lá de problemático. As relações familiares que têm se alterado bastante. Uma escola também em transição. E aí, mais recentemente no Brasil, toda a discussão sobre a catástrofe climática. Então, você diz assim, olha, tudo isso está acontecendo, jovem, mas
não fica frustrado não, tá? Fica de boa, segura a onda. Eu acho um pouco cruel, sabe? É. Eu acho que a gente exige que a juventude tenha uma palavra bem na moda, né? Seja resiliente e que não se revolte contra o que está acontecendo. E assim, se revoltar, melhor. A questão é para onde direciona a revolta. Pra onde vai? Para onde é que vai, Tá. né? Legal. Assim, olha, gente, a Débora, junto com o professor José Alves Silva, escreveram aqui um livro, Ensino Médio e Juventude em Luta, né? Muito interessante, estava dando uma olhada em algumas questões aqui, Débora. E aqui vocês tratam muita coisa relacionada às ocupações que aconteceram em 2015, né? Quando estava num processo de reestruturação da escola pública e a juventude de repente falou, não quero isso, e começaram a ocupar as escolas e foram para cima, né? Teve até um filme, isso aqui vai virar um Chile, né? Muito interessante. Como é que foi essa pesquisa? Assim? O que mais chamou a atenção nesse processo de discussão? Eu lembro que vocês estavam dizendo alguma coisa que foram pegos pela pandemia e teve que, de alguma maneira, repensar a metodologia, né? Mas, assim, do ponto de vista dessa construção dessa pesquisa, o que mais chamou a sua atenção? Então, esse é um livro que é resultado de uma pesquisa coletiva bem grande, que começou em 2018, que era uma pesquisa de análise da política educacional do Estado de São Paulo, de 95 até 2018. Então, cobri todo o período que o PSDB esteve na Secretaria de Educação, né? No governo do Estado e na Secretaria de Educação. Então era uma pesquisa muito grande, e aí vou fazer a propaganda aqui, que a gente tem os outros livros, que são da coleção, são 3 outros livros, e esse é o 4º, e o que era uma equipe grande, assim, de mais de 70 pessoas, e esse livro do Ensino Médio e Juventude e Luta é resultado de um dos grupos de trabalho que analisava, na verdade, como é que os estudantes eles estavam olhando e pensando e agindo sobre a política educacional. Né? Então, uma série de alterações que vinham acontecendo e a gente pegou de 2010 a 2018. Então, como que os estudantes pensavam esse processo? Né? Então, as várias políticas que estavam acontecendo, de currículo, de material didático, de gestão, etc. E aí, o que acontece é que a gente pensava em fazer uma pesquisa quantitativa. Então, assim, passar um questionário grande em várias escolas e tal. Só que aí a pandemia veio e a gente não conseguiu fazer essa parte. A gente conseguiu fazer a parte das entrevistas qualitativas. Então, as entrevistas com estudantes. E aí a gente foi entrevistar estudantes que tinham vivido as ocupações, né? Sim. E para pensar um pouco isso. Olha, vocês pensavam sobre a política educacional? O que vocês pensavam, né? Inclusive, tem uma professora uma aluna que se tornou professora, né? Em meio a essa pesquisa, né? Exato, Então, a gente teve esse processo, né? Então, essa tentativa de entender o que os estudantes falavam sobre a política educacional. Como é que eles viviam a política educacional. Então, é um livro que tem vários autores e autoras que compuseram esse grupo de trabalho, né? Então, eu e o José Alves, que é meu colega também da Unifesp do campus de Diadema, a gente organizou o livro, então não foi escrito só por nós, mas a gente tem alguns capítulos no livro, né? E o que a gente percebeu? Na verdade, não, assim, para quem está ouvindo pode parecer uma novidade, mas nos estudos, né, sobre educação e juventude, não é uma grande novidade. Mas foi interessante perceber que isso ainda estava em pauta, que os estudantes diziam o seguinte: o que eles sentem e reclamam da escola? Que a escola não tem infraestrutura. Que o elevador não funciona para o estudante cadeirante, né? Que a quadra está cheia de mato, sabe? E que o computador funciona num dia, não funciona no outro. E que eles não podem criar projetos que não é uma escola democrática. Então, tudo aquilo que, em geral, a política educacional diz que não é um problema, a permanência do professor na escola, os projetos elaborados coletivamente, tudo isso que não é visto, em geral, pela política educacional, é justamente aquilo que os estudantes dizem que falta na escola.
Então, isso foi bastante interessante de perceber que o estudante sabe o que ele quer da escola, ele sabe como que ele gostaria de fazer essa escola, mas a política educacional, propositadamente, ela só vai se apoiar em algum tipo de literatura que nega isso que o estudante está dizendo. Isso não é uma novidade, né? Se a gente olhar para esse passado bem recente, todo o processo da reforma do ensino médio, o estudante estava dizendo, não queremos isso, não queremos. E as pesquisas, quando elas eram feitas da seguinte maneira. Estudante, você quer uma escola que tenha mais tecnologia? Você quer uma escola onde você possa escolher? Você quer uma escola em que você tenha mais possibilidades de projetos? Aí o estudante fala sim, sim e sim. Mas aí quando vem a política da reforma do ensino médio, essa escola e esse novo ensino médio propiciou isso que estava sendo perguntado na pesquisa? Não. Pesquisa manipulada. É a pesquisa feita para dar o resultado que você quer que dê, né? Quando você vai lá no estudante do 3º ano e pergunta, né, o que ele achou da reforma, como que ele está vivendo essa mudança na escola e tal, ele vai dizer, olha, não está servindo, eu tenho medo, não vai me ajudar a passar no Enem, eu sinto que eu não estou aprendendo nada, eu estou perdido. Então, é um pouco esse processo, né? Então, foi isso que a gente fez na pesquisa. E, sobretudo, teve um papel muito importante as ocupações de 2015 e 2016, né? Porque foi um processo, ainda 2017, por conta é um ciclo, né? 15, 16, 17, quando nós tivemos ocupações, mas aqui em São Paulo, sobretudo, 2015 e 16, porque estava dentro do período que a gente analisou, né? Então, as ocupações tiveram um espaço importante, inclusive a gente tem 2, a Arisla e o Leonardo, que foram ocupantes de escola se tornaram professores e escreveram no livro com a gente. Legal, bacana. Então, processo... e uma coisa importante, essa pesquisa grande nasce da REPU, né? Que é a Rede Escola Pública Universidade, que começa a existir a partir de 2015, 2016, e que segue aí fazendo pesquisa e causando um pouco na política, tentando fazer esse debate público com relação à política educacional. Então, se alguém quiser conhecer, só entrar lá, a gente tem um site, tem Instagram, então é REPU, Rede Escola Pública Universidade, e a ideia é que a gente consiga atingir mais gente, conseguir organizar mais essa resistência, né? Que bacana, Débora. Rodolfo, você percebeu que além de todas essas políticas que estão em andamento, né, desde a questão da plataformização, agora a aprovação recente da Escola Cívico-Militar, o governo passou a demitir professores lutadores. Você chegou a acompanhar isso? De algumas regiões, você está sabendo dessa história? Sim, nós tivemos companheiros, né, que foram demitidos aí, né, após a greve, por conta da greve de 2015, né? E é uma política de perseguição do Estado de São Paulo aí ao funcionalismo público. São 4.000, né, funcionários públicos demitidos. E isso é parte dessa política, né, de perseguição, né, do assédio e perseguição, sobretudo, a um inimigo comum da extrema-direita, que são os educadores, né? Que é a educação, que é ali a base do sistema, né? da educação ali. E eu acho que agora a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Como juntar força, né? Dentro do professorado, dentro dos membros das comunidades escolares, né? Para mostrar esse descontentamento ao governo do Estado. Você acha que o sindicato ajuda nisso? O sindicato ele ajuda nisso, mas eu acho que tem que ter uma ação mais a nível popular também, né? Porque eu acho que só na luta da esfera sindical, esse é um problema que a gente não consegue reverter. Não consegue reverter assim no globo, né? No global da escala. Temos muitos limites. Mas eu acho que o sindicato está aí para organizar a categoria, né? Mas tem os estudantes, né? Você tem os pais dos alunos, você tem esse pessoal que está
que faz parte desse processo, né? E que está sofrendo na ponta também com essa imposição, com essa perseguição do governo do estado de São Paulo, com esse assédio, que isso também chega nos estudantes, né? Isso acaba chegando no estudante e acaba também chegando dentro de casa. Então, eu acho que tem que ser uma luta mais ampla e a gente tem que pensar enquanto sociedade. Né? A gente tem que desenvolver essa luta enquanto sociedade. Só enquanto sindicato, eu acho que o sindicato ele não possui a força necessária para reverter esse processo, que é um processo de violência não só contra os educadores, né, mas é um processo de violência contra as comunidades escolares, contra a sociedade paulista. Tá. Né? Débora, estamos encerrando aqui o nosso episódio, estamos nos momentos finais. Fala pra gente de um filme e de uma exposição que você tenha ido recentemente. Filme, eu indico... Nada a ver com educação, tá? Sim. Nada a ver com educação. Eu indico Vidas Passadas e indico... Eu não vi ainda, mas já vou indicar, tá? Assim, tranquilamente. É um filme que foi parar em Cannes agora, esse ano, que é um filme brasileiro, que eu fiquei com muita vontade de assistir, que é Baby, que dessas coisas boas que a vida faz, né? Um ex-estudante da Unifesp faz parte da produção do filme, então fiquei muito contente com essa indicação. E uma exposição... qual foi a última que eu fui, que eu gostei? Pera que agora eu preciso lembrar, sou péssima nisso. Passo, Rodolfo, peraí que eu preciso lembrar, para não falar nome errado e indicar direitinho o lugar. Tá, não tem problema. Vamos lá. A gente já lembra já. Um livro, Rodolfo. Um livro de cabeceira, que você pode sugerir para a juventude, nesse momento com tantas adversidades. Um livro? Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Né? Eu acho que é um livro importante, né? Não é o acordo em si com o conceito, mas a forma que ele trata essa mudança da fase do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, né? Passando esse processo da liquidificação das relações de trabalho, né? Eu acho que é algo que é interessante para a juventude fazer essa leitura, né? Para entender, né, essa mudança que ocorre principalmente da década de 70 para cá, né, com esse avanço do processo da financiarização. Legal, valeu mesmo. Eu vou indicar aqui a Lígia Clark, que tá ainda à exposição, é lindíssima. E queria indicar um livro sobre a plataformização, que eu acho que é bem importante. Não é necessariamente sobre plataforma, mas eu acho que vale a pena ler, porque dá para a gente entender bastante dos conceitos que estão, na verdade, que dão estrutura para a gente pensar a plataformização, que é um livro da Ludmilla, que é Sem Maquiagem, que é uma análise sobre as relações de trabalho das vendedoras de cosmético. E eu não vou dar aqui o nome de qual é a empresa, porque eu não vou fazer merchan, mas vale muito a pena ler para conseguir entender como que essa relação ela se dá, né? E eu acho que a gente até estava conversando com alguns professores, assim, falar um pouco sobre a questão do assédio, né? E se a plataforma ela é organizada sobre uma relação de pressão e assédio, o assédio deixa de ser pontual e ele passa a ser um modo como passa a operar as relações na escola. Então, não é mais assim, olha, fulano ou fulana foi assediado, não, porque a forma da relação de trabalho, ela é estrutural. Então, acho que é muito interessante o livro para a gente pensar. Tá, joia. Débora, obrigado. Eu que agradeço. Meu amigo Saraiva, Rodolfo Saraiva, obrigado pela sua jovialidade, pela sua participação aqui no nosso podcast Alvorada. E, gente, lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal, muito importante estar se inscrevendo aí no YouTube, comentando os podcasts, se possível, compartilhando. E é bom lembrar também que a gente está no Facebook, que a gente está no Instagram, então se puder seguir,
também é muito importante aí os nossos perfis, tá bem? Então, um grande abraço a todos e todas. Até o próximo. Até mais. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza.